Amém, glória a Deus. Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Zacarias capítulo 9. Zacarias é um dos últimos livros do Velho Testamento. Na verdade é o penúltimo. Zacarias capítulo 9. Vamos ler o versículo 11 e 12. Ainda quanto a ti, verso 11, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Algumas versões dizem: vos restituirei em dobro. Mais uma vez: ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. A palavra de Deus aqui, declarada pelo profeta Zacarias, a palavra Zacarias significa Deus se lembrou. O povo de Israel estava passando por um período onde eles estavam voltando do cativeiro. E quando eles voltaram do cativeiro, Deus tinha uma palavra que eles precisavam de arrependimento, porque eles acabavam por se prostituir após outros deuses, abandonando o Senhor, abandonando a prática da palavra de Deus, e começaram a fazer como os outros povos faziam. Então deixaram Deus para seguir após os outros deuses. E aqui Zacarias está dizendo que por amor de ti, por causa do sangue da aliança, libertei os teus presos da cova em que não haviam água. Um dia, querido, Deus se lembrou do homem. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Ele criou o homem e a mulher para se relacionarem com Ele. A palavra de Deus fala em Gênesis que Deus passeava todas as tardes com Adão para conversar, para dialogar com Adão. Então Deus não criou um robô, Deus não criou um boneco, muito pelo contrário, Ele criou pessoas providas de livre-arbítrio, ou seja, que escolheriam o que eles queriam fazer com as suas vidas, o que eles decidiriam fazer através das suas atitudes, das suas decisões, dali em diante, daqui para frente. E Deus coloca dentro do ser humano esse livre-arbítrio, então ele pode escolher o que ele deseja fazer. E aqui nós vemos o profeta Zacarias liberar uma palavra que, por amor do sangue da aliança, do concerto que havia entre Deus e o homem, Deus removeria ou tiraria aqueles que estavam presos numa cova em que não havia água. E então ele libera uma palavra dizendo: voltai à fortaleza. Vocês que são presos de esperança, também hoje vos anuncio que recompensarei em dobro. Deus chama o homem de volta à sua presença. A palavra de Deus no livro de Isaías capítulo 59 diz assim: os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, encobrindo o seu rosto a fim de que ele não vos ouça. A única coisa que nos afasta de Deus, a única coisa que impede Deus de ouvir a nossa oração, de ouvir o nosso clamor, são os nossos pecados, são as nossas iniquidades, quando elas não são apresentadas diante do Senhor com arrependimento.
quando elas não são apresentadas diante de Deus como uma maneira onde nós realmente dizemos: Deus, eu me arrependo e eu te peço perdão por aquilo que eu tenho feito. Porque não se engane você, querido, todo pecado que não é confessado, ele não é perdoado. A palavra de Deus diz no livro de 1 João capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Agora, uns versículos anteriores diz assim: mas se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E muitas vezes nós achamos que nós podemos pecar, que não vai dar nada. Podemos continuar vivendo a vida que nós estamos vivendo, que isso não tem problema. É só eu chegar diante do Senhor no domingo à noite, me arrepender, ou ter um pouquinho de remorso. Na verdade, não é arrependimento, porque o arrependimento fala de algo que você não vai praticar dali para frente. Então, se você chega diante de Deus, reconhece que você pecou em determinada área da sua vida. Voltando, o que é pecado primeiro? Pecado é tudo aquilo que você faz que desagrada a Deus. A palavra pecado no original significa errar o alvo. E eu pergunto para você: tem como você acertar perto do alvo? Sim ou não? Tem. Você pode acertar perto, mas você não acertou o alvo. Então todas as vezes que eu erro o alvo, por mais perto que eu chego, eu pequei. E quando eu tenho a consciência de que eu pequei, a primeira coisa que eu preciso fazer é me arrepender. E quando eu me arrepender, eu preciso entender que a palavra arrependimento, ela está atrelada a uma palavra do grego chamada metanoia. E a palavra metanoia, olha bem, significa mudança de atitude, de hábito e de direção. Então, se o meu arrependimento estiver desprovido de metanoia, na verdade não é um arrependimento, simplesmente um remorso. Porque se eu não me arrepender, se eu sei que isso é pecado, que desagrada a Deus, e eu não me arrepender genuinamente, na verdade eu não me arrependi, eu tive um remorso. E remorso não leva a mudança de vida, querido. Remorso não leva você a entender o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E hoje nós como igreja precisamos entender que aquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário é suficiente para perdoar os nossos pecados. O profeta Zacarias está dizendo aqui: vocês precisam voltar para a fortaleza. Voltar, vocês que estão presos de esperança. Porque hoje eu estou anunciando algo novo. Porque hoje eu estou dizendo para vocês que vocês devem voltar para a presença de Deus. A fortaleza, irmão, é a presença de Deus. É o lugar que vai te dar proteção, segurança. É o lugar que vai te prover de tudo aquilo que você necessita. E é somente na presença de Deus que nós temos o melhor de Deus, o melhor da segurança de Deus para as nossas vidas. Hoje nós vivemos numa realidade onde nós buscamos de todo jeito nos segurar, ou estarmos seguros com coisas que vão nos proteger de algumas coisas que nos ameaçam. E então colocamos grades, colocamos trancas, colocamos cerca elétrica, contratamos alguém para trazer uma vigilância 24 horas, colocamos cachorro, fazemos seguro. Tudo isso é muito bom e importante. Mas a palavra de Deus diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. A nossa segurança, querido, precisa estar em Deus. E eu estou falando disso tudo que eu falei porque eu tenho tudo isso. Porque eu preciso fazer a minha parte também. Você precisa fazer a sua parte como ser humano. Mas se Deus não guardar a sua casa, a sua vida, em vão vigia o segurador, a seguradora, os corretores, os cachorros e tudo mais.
Você precisa entender que essa fortaleza que vai trazer proteção é onde habita o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é o esconderijo do Altíssimo, aquele que a palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É somente nesse lugar, querido, que nós temos segurança e proteção, nós temos provisão, nós temos aonde Deus vai nos levar para um lugar aonde nada, absolutamente nada pode nos atingir. Ainda que o inimigo tente de uma forma, de outra, rugir, gritar, sapatear, fazer muito barulho para tentar nos amedrontar, nós estamos num lugar seguro. Então Zacarias diz: vocês que são presos de esperança, muitas vezes estamos presos ao pecado sem a certeza da salvação. Às vezes vamos passar a nossa vida inteira vindo à igreja, mas não nos arrependemos pelos pecados que cometemos. Privados de nenhuma esperança, não vemos solução, porque estamos longe da fortaleza. E esse é um grande risco, querido, que nós corremos diariamente. É um risco onde nós seremos apanhados de surpresas pela guerra que é diária, pelos temores noturnos, por pestes que voam de dia, como diz a palavra de Deus no capítulo 91. Existem pessoas que estão presas pelo medo do dia de amanhã. Ah, mas se eu ficar doente? Ah, mas se acontecer isso, aquilo outro comigo? O que nós vamos fazer? Se nós não entendermos que Deus é a fortaleza que vai nos trazer segurança, saúde, provisão e proteção, querido, nada do que nós fizermos vai adiantar. Nada. E eu preciso compreender que a palavra esperança é você esperar com paciência. E essa é uma das dificuldades que nós temos. Nós queremos as coisas do dia para a noite. Pastor, eu já estou 3 meses na igreja, estou 6 meses, já estou 1 ano. Se as coisas não deram certo ainda na sua vida, querido, é porque Deus sabe que Ele precisa trabalhar algumas outras coisas na sua vida. Se as coisas ainda não aconteceram na sua vida, você precisa ter esperança. Esperança de ter provisão, proteção, segurança em Deus, e que isso Ele vai cuidar, vai guardar você. Se eu perguntasse para você, quantas vezes Deus livrou você na sua vida? Quantas vezes Deus guardou você no seu dia a dia? Quantas vezes Deus tem cuidado de você, querido? Quantas vezes nós esquecemos de coisas, mas Deus não se esqueceu de nós. Por isso que a palavra Zacarias diz: Deus se lembrou de você. Então você veio aqui nessa noite para que você entenda que existe uma esperança de que Deus nunca se esqueceu de você. Ele nunca se esqueceu e Ele nunca vai se esquecer. A palavra de Deus diz: poderá uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Sim. Mas eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de você. E isso é uma prova que, se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai ver como Deus tem cuidado de você. Você vai ver como Deus tem guardado você, como Deus tem guardado os seus filhos, como Deus tem cuidado da sua família. Ainda que as coisas como não aconteceram ainda como você gostaria, no tempo que você gostaria, do jeito que você gostaria, Deus tem cuidado de você. Olha aí para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus se lembrou de você. Tenha esperança. E uma coisa que nós precisamos entender, querido: a nossa vida não é só aqui nessa terra. A nossa vida continua depois daqui. E as nossas decisões que tomarmos enquanto estivermos vivos aqui na terra é que vai definir o nosso futuro, se vamos passar toda a eternidade com Deus ou sem Deus. E não é uma vida onde simplesmente nós só levantamos a mão uma vez e nos arrependemos, ou tivemos uns minutos de remorso.
Quando na segunda-feira nós fazemos tudo da mesma forma que nós estávamos fazendo. É um tempo de mudança, é um tempo de arrependimento, é um tempo de você mudar a sua atitude, a sua direção e a sua maneira de pensar. Muitas vezes nós viemos para Jesus e continuamos pensando como era lá fora no mundo. Continuamos trocando, porque no mundo você troca. No mundo você compra. Você compra influência, você compra o seu lugar na sociedade por causa daquilo que você tem, não por causa daquilo que você é. E no reino de Deus os valores são diferentes. No reino de Deus, Deus não está preocupado se você é rico, se você tem um bom salário, se você é pobre, se você é branco, se você é negro. Não. Deus está preocupado em olhar para você e ver se você tem um coração arrependido e disposto a voltar para a presença dEle. Todos nós um dia fomos afastados, separados de Deus por causa do nosso pecado. E Deus está dizendo para nós agora que nós precisamos voltar para a fortaleza. Deus, com o seu imenso amor, está dizendo para mim e para você que Ele deseja continuar ou nos dar novamente segurança, proteção. Agora olha como o inimigo cega as pessoas. Porque as pessoas, ao invés de vir para Deus, elas estão perdendo a sua vida, todas as suas forças, lutando, procurando viver na força do seu braço, procurando viver daquela maneira que elas acham que é certo. E Deus está clamando, dizendo: ei, eu me lembrei de você, é tempo de você voltar. É tempo de você voltar para essa fortaleza que sou eu, que posso cuidar, guardar e prosperar e prover para você todos os dias. Mas nós, por causa do orgulho, por causa daquilo que nós achamos que somos, quando na verdade nós não somos nada, dizemos: não, Deus, eu estou bem, eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso de mudança, afinal de contas, tudo que eu preciso eu tenho. Hoje pela manhã eu falei que muitas pessoas estão rodeados de amigos ou pseudo-amigos, mas vivem uma vida de solidão. Quando chegam nas suas casas, colocam a cabeça no travesseiro, não conseguem dormir, então precisam usar remédios para dormir. Porque a solidão dentro dos seus corações, dentro da sua vida é tão grande, é tamanha, que aquilo acaba consumindo a vida delas, acaba consumindo a energia dessas pessoas. Por quê? Porque lhe falta a paz. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe o que traz paz para o coração de um homem, querido? O que traz paz para o coração do homem é viver uma vida de justiça. A paz é a consequência de você viver uma vida de justiça. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É uma consequência de viver uma vida de justiça, porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. Somente você vivendo e obedecendo aos princípios da palavra de Deus, você pode viver uma vida de paz. Você pode colocar sua cabeça no travesseiro e descansar em paz. Por isso Deus está clamando: filho, filha, eu me lembrei de você, é tempo de você voltar para a fortaleza, para aquele que pode realmente guardar você. O salmista Davi diz: Deus é o meu socorro e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei ainda que as águas rujam, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus habita no meio dessa cidade. Somente Ele pode trazer segurança, cuidado, proteção para você, querido. É tempo de nós abrirmos os nossos olhos e entender: em Deus está a segurança, em Deus está a proteção, em Deus está a transformação, em Deus está a esperança de uma vida melhor. E isso não é comprado, isso não é com dinheiro, mas isso é experimentado, experienciado por aqueles que resolvem acreditar e ter fé nos seus corações.
Independentemente da sua idade, independentemente da sua classe social, independentemente da sua condição intelectual, Deus ama você e deseja cuidar de você. Mas é tempo de nós voltarmos. É tempo de nós voltarmos para esse lugar de segurança. É tempo de nós voltarmos para esse lugar onde tem proteção. É tempo de nós vivermos uma vida de esperança, ou seja, esperar com paciência, que Deus está fazendo, Deus está trabalhando, na minha vida, na sua vida, nas nossas famílias. Olha aí para a pessoa do céu e diga assim: irmão, irmã, espera. Se ainda não aconteceu, espera, porque Deus está trabalhando. Já cansou, irmão? Olha aí para ele, já cansou, irmão? Espera. Qual é o tempo que Deus está dizendo aqui para mim e para vocês, Zacarias capítulo 9? Voltai hoje. Hoje é o tempo profético. Hoje é o dia aceitável. Hoje é a grande oportunidade que Deus está permitindo que você tenha. Hoje é o tempo da aceitação. Hoje é o tempo da mudança. É o tempo de eu dizer: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha história. Como nós cantávamos a música: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. É hoje. Não, eu vou esperar mais um pouco, pastor. Eu não estou tão mal assim, as coisas não estão tão ruins assim. Para que sofrer, querido? Para que esperar ficar pior? Diz para mim. Se hoje Deus está dizendo: voltai à fortaleza, filhos, porque eu me lembrei de você, porque eu estou te dando uma oportunidade. Esse é um tempo profético, esse é o dia aceitável, essa é a sua grande oportunidade de ver Deus mudar a história da sua vida. Hoje, volta para esse lugar de segurança, de esperança, de provisão, de proteção. É um anúncio do Espírito Santo trazendo as boas novas para libertar você. Libertar de tudo aquilo que prende, de tudo aquilo que traz cansaço, de tudo aquilo que traz uma sobrecarga na sua vida. De tudo aquilo que tem tentado destruir você, querido. De tudo aquilo que tem tentado levar você à bancarrota, à falência, à destruição, à morte. A Bíblia diz em João capítulo 10, verso 10, o diabo, o adversário, ele vem para roubar, matar e destruir. E se você parar para analisar quanta morte, destruição e roubo Satanás já causou na sua vida, quanta morte, destruição e roubo que Satanás já causou na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês entendam que eu estou chamando vocês de volta para esse lugar de segurança, para essa fortaleza que nada, absolutamente nada, possa atingir vocês, porque eu que trago essa segurança. Se eu não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, diz o Senhor. Se você não confiar a sua vida nas minhas mãos, não adianta nada você correr de um lado para o outro, pois ninguém pode dar a segurança, a proteção e a provisão que eu tenho para você. Por isso o profeta está clamando e dizendo: eu me lembrei de você, filho. Eu me lembrei de você, filho. Volta. Volta, vocês que estão presos na esperança. Volta para a fortaleza que sou eu. E não fica só aí. Deus promete também: eu vos anuncio que recompensarei ou que restituirei em dobro tudo aquilo que o inimigo roubou. Deus tem um tempo de restituição para as nossas vidas, querido. Não importa aquilo que o diabo fez ou deixou de fazer, ou tentou fazer, importa que Deus está dizendo que se nós voltarmos para esse lugar da sua presença, para esse lugar de fortaleza, de segurança, de proteção e de provisão, Ele vai restituir em dobro, vai nos recompensar em dobro.
E não é uma recompensa só para essa terra, mas é uma recompensa que nada e absolutamente ninguém pode nos roubar de morarmos com Ele nos céus por toda a eternidade e para todo sempre. Será que tem alguém que acredita nisso? Será que você entende que Deus está muito mais preocupado com a sua vida do que você mesmo? Será que você já entendeu o quanto Deus ama você, querido? E Ele provou esse amor. Ele provou esse amor mandando o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, em favor de mim e de você. E todos os dias nós temos a oportunidade de voltar para esse lugar, de voltar para a sua presença, e dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero abrir o meu coração e dizer que do jeito que eu estou, eu não vou chegar a lugar nenhum. Do jeito que eu estou vivendo, com certeza, ainda que o Senhor se lembrou de mim, ainda que o Senhor mandou o seu Filho para morrer naquela cruz, em favor dos meus pecados, eu estou caminhando a passos largos para o inferno. Somos nós que escolhemos isso, querido. Somos nós que decidimos, ou vamos passar a nossa eternidade com Deus, ou vamos passar a nossa eternidade para sempre, longe de Deus. Ah, pastor, mas eu sou jovem. Eu sou muito novo, eu tenho toda a minha vida para curtir pela frente. Mas pode ser que no dia que você desejar voltar, seja muito tarde, querido. Oxalá Deus te dê uma oportunidade no dia que você quiser voltar. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que você tem para decidir hoje, não deixe para amanhã. A palavra de Deus nos ensina que pode ser que essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem para apresentar? Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho uma série de outras coisas, eu tenho uma série de benefícios que a vida tem me dado, que o suor do meu rosto tem me dado, que a força do meu braço tem me dado. Tudo bem. E eu pergunto para você, você já viu o caixão com engate? Já viu o caixão com gaveta para levar alguma coisa para o céu? Ou para outra vida? Se for para o céu, bem. E se for para o inferno, querido? Nessa noite eu quero dizer para você o que você tem acumulado, não aqui nessa vida, o que você tem acumulado na vida eterna. Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumuleis tesouro nos céus, onde nem ladrão roubam e minam, e nem a traça e a ferrugem corroem. Que tipo de depósito você tem feito na sua vida? Nos esquecemos, corremos tanto atrás das coisas dessa vida, que nos esquecemos que existe uma outra vida, que não vai durar 70, 80 ou 100 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas que vai durar por toda a eternidade. E nós só vamos entrar nessa vida se nós voltarmos para essa fortaleza. Nós só vamos entrar nessa vida quando nós morrermos aqui, se nós entendermos que precisamos nos arrepender, que precisa haver em nós um arrependimento ou uma transformação de mudança, de mudança de mentalidade, de direção e de atitude. Que tipo de vida nós estamos vivendo, querido? Que tipo de evangelho nós estamos crendo? Como vamos receber uma recompensa em dobro? Por que que Deus está dizendo que tem uma recompensa em dobro? Porque Deus vai te abençoar e restituir aqui nessa vida e também numa outra vida. Porque eu não sei se você sabe, mas todos nós estávamos condenados ao inferno, a morar no inferno para todo sempre. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos salvou, e pela sua graça nos presenteou com a salvação. E agora, simplesmente com a fé, eu posso dizer: Senhor, eu não quero passar minha vida no inferno, eu quero voltar para esse lugar de proteção, de segurança. Eu quero voltar para essa fortaleza onde nada, onde ninguém pode roubar a tua presença da minha vida. Eu não quero mais continuar vivendo desse jeito, porque o Senhor se lembrou de mim, porque o Senhor olhou para a minha vida e me amou.
Mesmo eu não te amando, mesmo eu não te aceitando, mesmo eu muitas vezes sendo cabeça dura, sofrendo, o Senhor me amou. O Senhor cuidou de mim. E nessa noite Deus faz um convite para mim e para você, querido. Volta. Volta você que é preso. Volta você que está sofrendo. Volta você que está cansado. Você que está sobrecarregado, diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 11. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que existem tantas pessoas que parece que estão carregando 2.000 quilos nas costas? Que vivem uma vida triste, depressiva, deprimida, opressiva, porque sente uma opressão do inimigo na sua vida. Quando na verdade Deus está convidando eu e você, dizendo: volta, filho, eu me lembrei de você, eu cuidei de você, eu providenciei para você tudo aquilo que você precisa, eu cuidei de você e cuidei de tudo aquilo que você necessita para viver aqui nessa terra. E não só aqui nessa terra, mas quando você partir dessa terra, você pode morar comigo para sempre nos céus. A Bíblia diz em Apocalipse que nos céus não existirá mais choro, e nem dor, nem mais sofrimento. Somente a alegria, ou perpétua alegria. Por que nós escolhemos viver longe de Deus, querido? Por que nós escolhemos os caminhos que aos nossos olhos parecem direito? Por isso que Salomão diz em Provérbios: existem caminhos que aos homens parecem direito, mas o fim deles leva para a morte. Ah, pastor, eu sou novo, eu sou jovem, eu tenho muita energia, eu preciso gastar meu dinheiro, aproveitar a minha vida. Eu preciso de liberdade, pastor. Mas estão presos ao álcool, às drogas, aos vícios, à prostituição. Não conseguem usufruir, na verdade, de uma alegria e de uma liberdade que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Eu não sei que tipo de vida você vive. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você tem caminhado. Mas nessa noite Deus manda dizer para você que Ele se lembrou de você. E Ele te faz um convite: volte à fortaleza. Volte para o centro da minha presença. Volte para viver aquilo que eu tenho para você. Por isso Isaías diz: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós achamos que sabemos de tudo que é melhor para nós. Não, querido. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12 que a vontade dele é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então a melhor vontade para a sua vida não é a sua vontade, mas é a vontade dele para você. Quão distante nós vivemos de Deus. Quão longe muitas vezes nós estamos de Deus. E nos lembramos de Deus quando a água bate aqui. Mas Deus diz: eu tirei, por causa da aliança que eu tenho com vocês, os que estavam presos na cova, que não havia água, estavam morrendo de sequidão, de sede. Então quando a água baixa um pouquinho, vai dizer: mas Deus, agora já estou melhor, né? Não precisa tanto assim. Não precisa ser uma vida tão radical assim. Hoje nós vemos um evangelho sendo barateado, sendo comprado, achando que nós compramos, querido. E nós não compramos aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós recebemos de graça a palavra que Deus disse. De graça, pela fé. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é através da fé. Basta você abrir o seu coração, basta você dizer: Senhor, eu quero voltar. Senhor, eu quero voltar a viver aquilo que eu já vivi na Tua presença. Senhor, eu quero voltar a viver num lugar onde eu tinha comunhão contigo, onde eu ouvia a Sua voz, onde o Senhor compartilhava comigo, onde Teu Espírito Santo tinha comunhão comigo.
tempo de nós voltarmos, querido. É o tempo de nós voltarmos a viver os princípios da palavra de Deus. É o tempo de nós vivermos nessa fortaleza, onde temos comunhão com o Senhor, onde Ele nos sustenta durante toda a nossa caminhada aqui nessa terra, que é a primeira recompensa. Mas Ele vai nos dar uma recompensa em dobro, e vai nos levar a morar para sempre na eternidade com Ele. Para sempre. Que tipo de vida nós vivemos? Que tipo de vida nós escolhemos viver? De que maneira nós estamos vivendo, longe, perto de Deus? Ah, mas eu venho aos cultos aos domingos. Só isso é muito pouco, querido. É muito mais do que isso que Deus espera de mim e de você. É muito mais do que um domingo. É muito mais do que um dia por semana. Deus espera que eu e você vivamos no centro da sua presença, no centro da sua vontade. Deus está dizendo para mim e para você: volta, porque eu me lembrei de você. Não importa se as pessoas não se lembraram de você, não importa se as pessoas pensaram em você, não importa aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, importa o que Deus pensou de você. Zacarias está dizendo, o seu próprio nome diz: eu me lembrei de você. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus se lembrou de você. E quando Deus se lembra de mim, Ele não deseja só que nós tenhamos isso em mente, mas Ele deseja que nós entendamos que Ele tem uma vida nova para mim e para você. Ele tem uma vida de recompensa em dobro, de restituição. Deus te convida nessa noite a voltar para a presença dEle. Deus te convida nessa noite a você voltar a usufruir do que você já usufruiu na sua presença. Não viver uma religião, querido, mas acima disso, viver um relacionamento com esse Deus que nos ama. Eu queria que aonde você está, você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. E pensasse nisso que Deus tem para a sua vida. Pensasse nisso que eu falei, que Deus se lembrou de você. Que Deus sonhou com você, querido. Talvez hoje você esteja longe. Talvez hoje você esteja distante de Deus. Talvez hoje você esteja sozinho. Talvez rodeado de pessoas, mas vive uma solidão. E Deus está gritando para você: filho, filha, eu me lembrei de você. E eu te faço um convite nessa noite. Deus está dizendo: volta para a minha presença. Volta para esse lugar de segurança, de proteção. Que dinheiro nenhum pode comprar, que homem nenhum pode dar. É tempo de você voltar, querido. É tempo de você dizer: Senhor, eu quero voltar para a tua presença. Deixa Deus falar no seu coração nessa noite. Ainda que o inimigo destruiu, roubou, tentou matar os seus sonhos, a sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, Deus tem uma promessa para mim e para você. Se nós voltarmos, onde Ele vai nos restituir em dobro tudo aquilo que foi roubado um dia. Não deixa que o orgulho, não deixa que aquilo que você pensa ser correto roube esse momento.
Deixa Deus falar com você nessa noite. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração do dia, pegar em tua mão e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Hoje Deus está dando uma oportunidade para você, querido, de voltar a esse lugar de segurança, de proteção. Independentemente do que você já viveu, independentemente do que você já passou, independentemente do que as pessoas fizeram para você, independentemente do que, quanto injustiçado você foi. Talvez você pode me dizer: mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou sofrendo, o senhor não sabe quanta injustiça eu já sofri. O Filho de Deus sofreu por mim e por você naquela cruz, morreu no nosso lugar, em nosso favor, foi injustiçado, mas em momento algum Ele abriu mão de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a sua vida nessa noite é dizer: filho, volta, eu me lembrei de você. É tempo de você voltar para esse lugar de segurança, de proteção, onde eu vou cuidar de você. Não importa aquilo que as pessoas fizeram para você, filho, eu tenho cura para você nessa noite. Não importa o que as pessoas disseram de você, sou eu que conheço quem realmente você é. Eu não ligo para a sua reputação, eu estou olhando por aquilo que está no seu coração. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, querido. Eu pudesse, voltaria atrás. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite, enquanto nós vamos cantar essa música que fala a respeito disso. Voltar para a presença dEle, voltar para a comunhão dEle. Se você sente que você precisa voltar, se você sente que você precisa se arrepender, dizer: Senhor, eu estou cansado de viver essa vida, Que saudade, sai do seu lugar, eu quero orar por você nessa noite. que saudade de ouvir sua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e faria novamente o que fiz. Troquei minha cor
escuridão da noite, e em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que saudade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Ah, jardim da inocência. Diga para o Senhor, você que veio aqui à frente: Senhor, eu quero voltar a viver isso. Eu quero me arrepender, Deus, do que eu tenho feito que tem te desagradado. Eu não quero viver uma religião, mas eu quero viver um relacionamento contigo, Senhor. O preço que o Senhor pagou naquela cruz foi muito caro. Não foi ouro, não foi prata, mas foi o teu sangue vertido naquela cruz. E nessa noite eu quero dizer: Senhor, eu me arrependo, e a partir de hoje eu quero viver uma nova vida contigo. Quero voltar para esse lugar de segurança, de proteção. Estou cansado de viver pelas minhas forças. Estou cansado de viver achando que aquilo que eu sei é melhor para mim. Não, Deus, aquilo que o Senhor sabe, aquilo que o Senhor tem é melhor para a minha vida. É o Senhor que sabe o que é melhor para mim, Deus. Quero voltar para esse lugar, Senhor. Quero voltar a sentir o teu amor arder dentro do meu coração. Quero voltar a sentir o calor da tua presença. Quero sentir, ó Deus, os teus braços cuidando, me protegendo todos os dias. Eu me arrependo, Senhor. Que vontade de voltar ao jardim. Eu preciso de ti, Senhor. Se eu pudesse, voltaria atrás e faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, e em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi Nesse jardim, jardim da inocência. Você que veio aqui à frente, queria que você repetisse uma oração comigo, se você quiser. Diga assim: Senhor, nessa noite eu me arrependo. Me arrependo porque eu acreditei que eu sabia de todas as coisas. Mesmo que com palavras eu não disse isso, mas com atitudes eu fiz isso, Deus. Eu não quero viver mais pela força do meu braço. Eu não quero mais viver pelo aquilo que eu penso está certo. Eu estou voltando, Senhor.
voltando para a tua presença, dizendo para ti: Senhor, eu preciso de ti. Eu não quero mais estar longe, eu não quero mais estar distante de ti. Nessa noite, ó Deus, eu renuncio toda vontade contrária à tua vontade na minha vida. Eu abro o meu coração para ti, Senhor. Entra na minha vida, Senhor. Eu quero andar contigo novamente. Eu não quero mais caminhar do jeito que eu tenho caminhado. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu pertenço somente a ti, Senhor. E eu quero viver uma vida de comunhão contigo. Me arrependo dos meus pecados, te peço perdão. Passa o teu sangue sobre a minha vida. Livra-me de todo mal. Enche o meu coração da tua paz. No nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pela vida dos meus irmãos, Pai. Ó Deus, aqueles que estão aqui, ó Deus, estão declarando com a sua boca, crendo com o seu coração. Ó Deus, estão dizendo, Pai, declarando que estão voltando, Pai, a viver uma vida de intimidade, a viver, ó Deus, abandonar essa vida, Senhor, de andar longe de Ti, ó Deus. Senhor, quando o Senhor criou o homem, a Tua palavra nos diz que o Senhor tinha comunhão com Adão. Todos os dias o Senhor vinha ao entardecer e passeava com Adão. Ó Deus, e hoje, através do sacrifício do Teu Filho naquela cruz, o Senhor de novo nos devolve essa condição de termos comunhão com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós não queremos viver longe de Ti, Senhor. Não queremos que as coisas desse mundo, que a correria, que o ativismo, que as situações nos afastem de Ti, Deus. Mas nós queremos viver perto, ter comunhão com o Senhor, ó Deus. Ó Deus, e aqui estão essas pessoas declarando isso, Pai, vindo à frente no Teu altar, ó Deus, dizendo sim para Ti, sim para a Tua vontade, sim para a vida que o Senhor tem para eles, ó Pai. Eu quero declarar, ó Deus, no nome de Jesus, assim como a Tua palavra diz que existe recompensa, restituição em dobro, ó Deus, que isso pouse sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Para aqueles que querem viver segundo os princípios da Tua palavra, que isso seja uma realidade, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que vontade de voltar ao... Eu queria que nós cantássemos essa canção desde o início, e que isso possa ser uma oração sua para Deus nessa noite. Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, e em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim da viração do dia, pegar em Tua mão e voar pela imensidão da terra e Te adorar. Ah, que saudade de dizer a Ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência.
Olha para mim um pouquinho aqui. Quando Deus criou o homem, em Gênesis, a Bíblia diz que ele tinha comunhão com o homem. E nós falamos o que Isaías capítulo 59, verso 2 diz assim, que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, encobrindo o seu rosto a fim de que ele não nos ouça. Somos nós que nos separamos de Deus. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, Deus se esqueceu de mim. Não. Vocês ouviram eu dizendo que Deus se lembrou de nós em Zacarias. E disse para mim e para você, convidou eu e você, nós, vinde, voltai. Voltai para a fortaleza, voltai para esse lugar de segurança, de proteção. Vocês que são presos da esperança. Porque eu restituirei em dobro aquilo que foi roubado na vida de vocês. O que Deus criou em Gênesis, o diabo tentou destruir, tentou impedir, mas Jesus veio e restaurou a comunhão do homem com Deus. Você pode caminhar em comunhão com Deus todos os dias, não só na igreja, não só quando você está aqui, mas no seu trabalho, na rua, dentro do seu lar, na escola. Você pode conversar com Ele, você pode dialogar com Ele. Você pode dizer, mas pastor, mas eu não sei orar, eu não sei falar como o Senhor fala desse jeito. É do seu jeito. Deus conhece você, Deus conhece aquilo que está no seu coração. Se tiver que chorar para Ele, diga, Deus, me ajuda, eu não estou conseguindo, Senhor. Se tiver que clamar, gritar, fala, Senhor, me socorre. Davi diz assim, no dia da angústia eu clamei ao Senhor, Ele ouviu a minha voz e me livrou de todos os meus temores. Ele está disposto a se relacionar contigo. Ele está disposto a você viver uma vida de intimidade com Ele, de relacionamento com Ele. Por isso que eu sempre digo, isso não é uma religião, isso é um relacionamento com alguém que ama você, que é Deus. Ama tanto você que mandou o seu filho para morrer numa cruz em favor de mim e de você. Mesmo se nós não o aceitássemos, mesmo se nós não crêssemos nele, na sua palavra, Ele nos amou, Ele nos ama. E com isso Ele prova o seu amor para comigo e para com você, quando Ele entregou o seu filho. Então desfrute dessa comunhão com Deus. Não permita que nada, que ninguém impeça essa comunhão sua e de Deus. Não importa aquilo que as pessoas pensem ao seu respeito, não importa aquilo que eles dizem, não importa o que você viveu ontem, importa o que você vai viver daqui para frente. Desfrute dessa comunhão. O Espírito Santo habita em você. Paulo diz em Coríntios, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Que você possa usufruir dessa comunhão, que você possa se surpreender com a presença de Deus em você. A igreja não é essas quatro paredes, a igreja sou eu e é você. E nós temos agora a possibilidade de carregar esse Deus vivo dentro de nós. E as pessoas vão perguntar para você, o que está acontecendo com você? E você vai poder dizer, eu encontrei alguém que me amou, independentemente do que eu sou e do que eu tenho, Jesus Cristo. Que através da sua vida, Deus vai mudar a vida de muitas pessoas. Porque Deus está dentro de você, porque Deus vive dentro de você. Amém? Olha aí para a pessoa do seu lado, diga assim, você é alguém que Deus se lembrou. Nunca se esqueça disso. Deus lembrou de você. Abrace aí 3, 4 pessoas e diga para ele, para ela, Deus lembrou de você. Não se esqueça disso, Deus lembrou de você. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de andar contigo pelo jardim da viração do dia. Em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar.
Antes de você sair, querido, todos nós podemos ver essa comunhão com Deus, amém? Isso é para mim, é para você, é para todos nós. Todos os dias, lembre-se, vive essa comunhão com Deus. Mas Senhor, eu não sei o que fazer, pastor, eu não sei o que fazer. Peça para Ele. A Bíblia diz que é Ele que ilumina os nossos passos e nos dá clareza no nosso caminhar. Que o amor de Deus o Pai, que a graça redentora, salvadora, graça que de graça recebemos sem merecer, de Jesus Cristo seu Filho, que as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Deus te deu uma semana de vitória. Nunca se esqueça, Deus se lembrou de você. Deus te abençoe. Pode aplaudir a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E se é para Ele, pode ser mais forte. Amém.